Não quer gravar agora. Tá gravando. Agora não pode mais falar nada daquelas coisas proibidas, né? Tem que falar na Globo, né? Não pode mais, agora não virei narrador. Então, e eu vou tentar disponibilizar uma apresentação. Na verdade, eu queria fazer um pouquinho essa apresentação da história do Departamento de Filosofia em relação à história da UNB. Vale lembrar que o departamento tal como nós temos agora, esse departamento de filosofia que existe, ele foi criado nos anos 80 pelo Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque foi reitor, Cristóvão, que vocês conhecem aí, né? Vocês já devem ter votado nele alguma vez na vida. Ou não, vocês estão muito jovens, né? Acho que eu já votei no Cristóvão, mas o Cristóvão Buarque, que eu acho que todo mundo conhece mais ou menos, ele foi reitor aqui da UNB, e quando ele foi reitor na UNB nos anos 80, ele tentou resgatar o que a UNB tinha perdido, e o que era possível, claro, desse resgate, nos anos 60. A partir de 64, a UNB é a primeira e talvez a mais atingida pela ditadura militar. Ela é imediatamente atingida, porque a gente está muito perto do poder, né? Eu lembro que quando tinha aquelas coisas lá de, né, tal, vamos nem lembrar essas coisas que aconteciam lá na Esplanada, a gente ouvia, uma vez eu lembro que eu estava numa formatura e a gente ouvia os helicópteros, e a gente ficava, meu, o que está acontecendo? Será que está acontecendo um golpe de Estado? Isso, o Eudoro de Souza, enfim, o Eudoro também, antes da formação desse departamento. Então, esse departamento é um departamento dos anos 80. Agora, a ideia do departamento de filosofia, e vai lembrar aquilo que o Costa Leite falou para vocês, que eu acho que é bem legal, eu até perguntei para ele se ele acha aquilo de verdade, tá? Porque, enfim, ele falou que ele acha que a UNB, então, tem um bom departamento de filosofia. Né? Fui perguntar, você acha mesmo? Costa Leite. Mas ele falou, por exemplo, o departamento de filosofia ele é fundamental, é no coração de uma universidade. Em que sentido? Porque a filosofia ela é das ciências aquela que, evidentemente, faz as perguntas originais, né? Aquilo faz a pergunta primeira. Então, é claro que o Darcy Ribeiro pensava num departamento de filosofia forte na estrutura original da UNB. Apesar da UNB ter nascido em torno, praticamente, do departamento de arquitetura, por causa da força do Niemeyer e da força também da construção de Brasília. O departamento de arquitetura era um departamento muito forte. Mas existia, sim, essa ideia de ter um departamento de filosofia no qual os alunos iam fazer, de todos os cursos da UNB, iam fazer aulas de filosofia. Então, essa era uma ideia central do Darcy, que você não ia duplicar, tal como a gente fez agora. Tem um curso de filosofia na filosofia, um no direito, um na artes, um na comunicação. Não. Todo mundo que fosse estudar filosofia ia passar pelo departamento de filosofia. Era a ideia do Darcy de não duplicar. Por várias contingências históricas, a UNB se voltou contra essa regra e hoje em dia é o contrário, né? Vocês até ouviram lá o professor Anderson falando que ao invés de vocês fazerem formação docente na Faculdade de Educação, agora vocês fazem formação docente quase que praticamente toda no departamento de filosofia. Então é uma espécie de nucleamento, né, dos departamentos que é contra a ideia da UNB, que é exatamente a ideia de um ciclo básico. É por isso que o ICC, né, esse prédio que vocês ou conhecem ou virão a conhecer, ele era o prédio central das ciências, exatamente para não existir departamento, para as pessoas circularem. Você encontra um cara da química, tal. Isso se perdeu um pouco do desenho geral, mas o ICC conserva. É por isso que a gente sempre quis continuar no ICC, né, o Departamento de Filosofia. Eu vou passar aqui, tentar, evidentemente, passar um slide. Vocês me falam se vocês estão vendo. Área de trabalho, história em Hegel, não sei o que lá. Não, é essa aqui. Estão vendo? Não, né? Não, ainda não. É sempre uma coisa complexa isso. Nossa, não. Não, por que eu tô fazendo aqui? Cadê vocês? Oi, gente. Aqui. Tem gente lá na outra sala já? Deixa eu ver se eu consigo. Foi, não. Ai, meu Deus. Pior é que quando eu entro eu não acho vocês. Tá. Complexo. Vamos ver lá de novo. Bom, eu tive que fechar. Vamos sentar de novo. Rapidinho, gente. Aqui. Então, eu vou procurar aqui esse slide, porque eu queria, na verdade, mostrar para vocês um pouquinho, porque vocês não estão vendo, a gente não tem essa dimensão do estar vendo, estar próximo, portanto, da UNB, né? E aqui.
Tá, mas aí como é que eu faço para entrar no Teams e trazer... Como é que eu faço? Olha, eu vou liberar, eu vou abrir na minha compartilhamento de tela, tem que ser, né? Ah, entendi. Agora foi, né? Janela. Eu quero compartilhar essa janela. Foi? Não. Ainda não. Você sumiu, mas não apareceu. Não apareceu nada, né? Não. Compartilhar. Muito complexo isso. Eu sabia fazer, agora eu não sei mais. Parar de Agora foi. compartilhar. Agora foi, eu parei. Calma, gente, calma. Uma hora vai. Foi? Tá caindo? Foi. Foi? Vocês estão vendo? Sim. Por que eu não estou vendo? Eu não estou vendo. Bom, mas tudo bem, né? Então, vocês estão vendo aí, eu vou ter que ficar lá, então, porque eu não estou vendo aqui, eu estou vendo vocês. Não, mas a gente tá vendo o Teams também, a gente não tá vendo o PowerPoint. Então, tá. Então, eu não sei o que fazer, porque eu não estou Não, vendo e eu não sei. agora foi o PowerPoint. Quando você clicou lá, a gente É? estava vendo Agora vocês também. estão vendo? É? Agora sim, agora Ah, sim. então tá. Tem Então eu tenho que ficar. o prédio aí de teologia. Isso. Esse aqui, então, é o Instituto de Teologia. Então, o que o Darcy pensou? O Darcy pensou, então, que o centro da universidade deveria ser esse prédio do Instituto de Teologia, que seria o Instituto de Teologia e Filosofia, mas ele seria antes de tudo o Instituto de Teologia. Acho que vocês já viram esse prédio, acho que vocês conhecem esse prédio. Ele está ali na entrada da UNB. Aqui ele está em construção. Ele foi depois, quando a UNB foi tomada e eles realmente afastaram essa ideia do Instituto de Teologia depois dos militares, né, depois do golpe, eles acabaram doando esse prédio para o GDF, e a gente não sabe bem como. Então, esse prédio nem é mais da UNB, mas ele era para ser o Instituto de Teologia. Passou? Vocês estão vendo outro slide? Sim. Então, vocês veem como essa construção, ela é uma construção do Niemeyer com o Lelé, né, com o Filgueiras, que depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas também dele, que tinha pensado, então, uma estrutura específica e especial para esse Instituto de Teologia. Aqui é os elementos da construção. Aqui é o prédio, que era a entrada da UNB, que é o prédio da educação. Esses azulejos, quem fez o PAS recentemente ou algum tempo atrás, deve ter estudado, que são do Luiz Henrique, né? Ele já morreu recentemente, e aqui é a construção do que seria um lago na frente desse prédio da educação. O prédio da educação, na verdade, que hoje em dia é o prédio da educação, era o prédio da reitoria, então ele era o prédio de entrada da UNB. Né? Esse aqui é a entrada exatamente da UNB, do prédio da reitoria, tá? Essa escultura, quando a gente voltar, vocês vão lá olhar, que são as três hastes dos saberes, são as três espadas de Atenas, né? Então, vocês veem, são as três grandes áreas, né? Essa escultura que foi doada para ficar na entrada, né? Aqui, de novo, o prédio, né, da educação, que era a reitoria, e essa aqui era, portanto, a entrada inaugural da UNB. Essa aqui também é uma escultura que está ali atrás do prédio, do lado dos dois candangos, que é a Bartira, que é uma escultura do Brecheret, do Victor Brecheret. Então, essa inspiração, né, da ideia da UNB também ser uma espécie de congregação desses elementos eruditos, mas também dos elementos populares, muito ainda numa toada, numa pegada do pensamento modernista, de redescobrir o Brasil, né? Então, você descobrir esses elementos do Brasil, do indianismo, tem todo um interesse desses autores no começo, desses intelectuais, desses autores no começo da construção da UNB, de se voltar para Goiás, então eles estudavam a arquitetura goiana, tudo que se perdeu depois com a mudança, vamos dizer assim, de perspectivas da UNB, que se dá logo depois do golpe, e mais recentemente também com a tecnicização, né, da universidade.
Então, essa aqui eu acho que vocês vão, depois a gente faz um passeio lá, Bartira, que é de óbvia inspiração indígena. Evidentemente, hoje em dia isso seria problemático, mas, enfim, no modernismo, é a ideia de você tomar esses elementos de uma cultura geral, de uma cultura brasileira, e reformular nesse novo modelo moderno, né? Aqui, essa aqui uma cena da inauguração da UNB. Vocês estão vendo aqui no meio sentado Darcy Ribeiro, e em pé, de branco, de hábito, é o Frei Mateus. Frei Mateus, por que eu coloquei essa imagem? O Frei Mateus, ele foi vice-reitor, e ele era o dominicano que ia fundar o Departamento de Filosofia e Teologia. Então, o Frei Mateus foi convidado pelo Darcy Ribeiro, e convidou os dominicanos, portanto, para organizar esse Instituto de Teologia. Aqui o Darcizão, do lado do João Goulart, né? Darcy Ribeiro, que vocês sabem, foi o primeiro reitor da nossa universidade. E essa foto aqui é bem interessante. Vocês estão vendo a foto? Eu estou falando assim, vocês não estão vendo? Dá para ver. Vocês estão vendo um monte de pano pendurado no teto? Bem trash? Sim. Então, esse aqui, vocês estão vendo, tem uma figura ali de hábito. Eu não entendo muito se é um cardeal, enfim, mas vocês veem ali a mesa, né, enfim, e esse aqui é o Dois Candangos, a inauguração da UNB, que foi feita a toque de caixa, e o Dois Candangos não estava pronto. Então, a ideia do Sérgio Rodrigues, que fez as cadeiras do Dois Candangos, que não são aquelas que estão lá agora, foi de que a gente tinha que dar um jeito, uma disfarçada, e eles colocaram esses tecidos, meio como tecidos de tear de Goiás, no teto e nas paredes. Então, é uma coisa bem, tá vendo ali, ó, aqueles tecidos meio pendurados, para disfarçar que não estava nem pronto o auditório quando a UNB foi inaugurada, né, a toque de caixa, evidentemente. E essas cadeiras que vocês estão vendo aí, que não existem mais, elas foram trocadas, a gente não sabe quando, elas foram desenhadas pelo Sérgio Rodrigues. Então, é o Sérgio Rodrigues, que é um grande desenhista de imóveis, de mobiliário, famoso no exterior, famoso no mundo inteiro, que é exatamente essa ideia de a UNB congregar os grandes nomes do Brasil. Então, você chama o Brecheret, você chama o Oscar Niemeyer, você chama o Sérgio Rodrigues, o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, você chama a grande nata da intelectualidade da época para formar essa universidade, né? O Frei Mateus, aqui sentado, recebendo uma comitiva do Japão, o Darcizão ali sentado também. Esse mobiliário, essas cadeiras, depois vocês vão encontrar muito por aí jogadas, elas foram todas produzidas na UNB, com couro goiano. Então, essa ideia de você produzir um mobiliário que é moderno, com material que é local, então essa mistura de uma cultura moderna com uma cultura popular, né, o couro goiano, que é o couro cru, né, dessas cadeiras, era muito a tônica dessa nova universidade. E daí também o departamento de filosofia tem essa tônica, é um departamento de filosofia para o Brasil. Então não é importar um modelo que vem da França, era chamar então o Frei Mateus, que é esse dominicano engajado, e pensar o que seria um departamento de teologia, um departamento de filosofia, para pensar as questões brasileiras, né? Esse aqui é o Alcides da Rocha Miranda, que é uma figura muito esquecida aqui na UNB. Na verdade, ele que desenhou a maior parte dos prédios, inclusive os prédios da FE, e não o Oscar Niemeyer, mas o Niemeyer ficou mais famoso, né? Mas é também essa ideia de você trazer os grandes nomes, não só Oscar Niemeyer, mas vários outros grandes nomes vieram para cá. Aqui é o Auditório da Música, e também esse mobiliário que foi criado para o Auditório de Música. Esse auditório ainda existe. E aí eu fecho aqui com um prédio mais novo. Esse prédio eu cheguei a ver ser construído, porque eu já estava aqui, que foi durante a gestão do reitor do Zé Geraldo, né, que é lá do direito. Eles construíram esse prédio que já era pensado pelo Darcy, que é o Bejódromo, ou Memorial Darcy Ribeiro, e deram para o Lelé construir, que é o João Filgueira, né, que foi um auxiliar das estruturas do Niemeyer também. E aqui as estruturas, que é uma estrutura absolutamente original, essa ideia de ser uma oca, é exatamente na mesma tônica, né? É uma oca cercada por água, com plantas amazônicas, tem os papiros também,
que também é muito modernista, então é entre uma oca e uma nave espacial, né? Você tem vou botar aqui, não consigo botar, mas tem um redário aqui do lado, voltei. Tem um redário aqui atrás, então um lugar com redes para vocês ficarem lá se refrescando na sombra, muito essa ideia do brasileiro, né, de uma certa brasilidade, mas ao mesmo tempo essa ideia de uma modernidade. Então o NB nasce muito nessa tônica, algo que é ao mesmo tempo a última modernidade, mas com laços ligados a essa dimensão tradicional, dimensão de brasilidade ainda um pouco modernista, né, essa releitura dos mitos indígenas. Vale lembrar que o Darcy Ribeiro era antropólogo, né? Essa ideia da antropologia muito ligada à fundação do Brasil. E aqui eu só coloquei essa última foto para vocês verem essa escultura que está aqui no canto, que é a escultura de Atenas, que está colocada lá na Biblioteca Central. Vocês vão depois encontrar com ela, que é do Sesquiate, que é o mesmo escultor daquelas figuras que estão ali na frente, que são não é os reis magos, ai meu Deus, não fala coisa herege, os evangelistas que estão ali na frente da catedral, né, da catedral. Então, só pensando um pouco a UNB integrada também a esse projeto, que é o projeto de Brasília. Então, a UNB é parte desse projeto, né? Elementos da UNB foram retirados, vamos dizer assim, desse mesmo contexto, né? Então, a escultura do Sesquiate, que hoje em dia está um pouco abandonada lá na biblioteca, né? Ela não tem um destaque. Então, você tinha esses mesmos elementos que você tinha lá na catedral, aqui, a construção do prédio pelo Niemeyer para o Departamento de Teologia e Filosofia, que também levava em conta essa dimensão de uma engenharia completamente nova, que faz muito parte, portanto, dessa questão que eu acho que... Consegui interromper, gente? Conseguiu. Mas aqui você não está aparecendo sua imagem. Voltei? Voltei. Ainda não. Vou estar voltando. Vocês estão vendo o quê? Eu tô vendo só a Liriane. Oeste. Ah, tá. Abre. Ai, meu Deus, que tristeza, abrir. Então, essa dimensão de uma universidade absolutamente nova para um país absolutamente novo, né? Essa ideia de uma redescoberta do Brasil é o país do futuro. Na verdade, essa frase não é do Stefan Zweig, mas enfim. Mas essa ideia de um Brasil que é sempre uma projeção para algo que virá, para algo novo, para algo sem nenhum caráter, num sentido bom, porque não está ainda firmado e vai ser uma outra coisa, é muita dimensão do que era a UNB. Então, a UNB foi construída como uma universidade modelo, para depois ser replicada como modelo das outras universidades. Inclusive, ela foi replicada como modelo de várias outras universidades durante a ditadura militar. Você replicou o desenho, mas muito mais o desenho estrutural dos prédios, desse brutalismo dos prédios, do que a concepção, que era a concepção da arquitetônica de uma universidade pensada pelo Anísio Teixeira e pelo Darcy Ribeiro, que era exatamente essa ideia de que todos os departamentos e as partes das ciências, elas estariam integradas, tendo a teologia e a filosofia juntas como esse grande coração. O que acontece depois, logo em seguida, se vocês quiserem ler, a Michele colocou aí o livro do Mobiliário Moderno, que a gente que montou, tá, os professores aqui da filosofia com o professor da arte, mas tem um outro livro que a gente também organizou, que, inclusive, isso tudo que eu mostrei para vocês, eu tirei de uma fala do professor Márcio Gimenez, que é o coordenador do curso que vocês conheceram lá. Porque como ele é do grupo de filosofia da religião, eles estudaram muito esse departamento de teologia. E a gente fez um evento quando foi o aniversário da grande demissão dos professores, porque o que acontece depois do golpe? Os professores se demitiram porque não tinha condições, porque era pessoal que tinha sido agrupado para criar uma coisa nova. E aí você tira essa dimensão do novo, você começa a cercear essa construção. Então, essas pessoas se demitiram, vários professores foram para a USP, foram para o exterior, teve um professor que morreu recentemente, o Salmeron, Roberto Salmeron, que escreveu um livro
Ele era um físico famoso, ele veio para montar o departamento de física, depois ele foi embora, foi para o exterior e se tornou uma personalidade no exterior, e ele escreveu um livro que chama A Universidade Interrompida. A UNB foi interrompida, você cortou um projeto, esse projeto vai ser estacado, e imagina, o Tedeia falou isso do Hernani, que vem logo depois, né? Vocês imaginam o que seria a universidade se ela tivesse continuado, né? Ela seria, ou não, eu não sei qual seria a dimensão. Realmente ela é uma universidade frustrada, e o departamento de filosofia duplamente frustrado, porque ele sequer sai do papel. O que acontece logo em seguida é que o Frei Mateus, sendo dominicano, era figura não grata pela ditadura, e aí eu indico para vocês, se vocês quiserem ler o Frei Beto, tá? O livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, que tem também o filme, controverso, enfim, mas porque alguns acham que os dominicanos entregaram, mas isso eu acho que não é essa dimensão que nos interessa, mas os dominicanos, eles entraram um pouco nessa dimensão política de pensar o Brasil, e o Frei Mateus, evidentemente, foi colocado para fora da universidade. A casa do Frei Mateus, que ficava do lado desse prédio, hoje em dia é aquele negócio de Rosa Cruz lá, que tem as patinhas, os bichos com a patinha, assim, como é que é o nome daquilo? São os gênios protetores, né, que são duas esfinges, né, ali era a casa do Frei Mateus. Eles queimaram a casa, mandaram o Frei Mateus embora, ele foi para Goiânia, montou uma cooperativa, etc., mas isso foi uma espécie de aborto do Departamento de Filosofia. O segundo grande frustração do Departamento de Filosofia é essa que o Jorge está citando, quando o professor Gilberto Tedex, acho que vocês conheceram também, fala da outra tentativa de fundar o departamento, que aí já é durante a ditadura militar, pelo Zeferino Vaz, que era o reitor. Esse reitor tinha sido nomeado ele era o interventor, né, ele tinha sido nomeado pela ditadura, não tinha sido escolhido pela comunidade, mas era um homem de visão, inclusive ele sai daqui e funda a Unicamp, né, funda a Unicamp, que é muito modelo. A Unicamp vou falar uma coisa aqui, depois vocês cortam, é a UNB que deu certo, tá? Porque ela tem muito modelo da UNB, o ciclo básico, os prédios, mais simples, claro, né, mas o Zeferino foi para lá com esse mesmo modelo de universidade que era a UNB. Aí o Zeferino fala, não, toda universidade tem um departamento de filosofia, então vamos fundar um departamento de filosofia. E ele encontra um grande filósofo, que é o Hernani Maria Fiore, que estava no Rio Grande do Sul, que estava trabalhando no Rio Grande do Sul, e traz para montar esse departamento, para construir o departamento e tal. E, enfim, naquela época não existia esse tipo de contrato como nós fazemos, então ele convida, o Hernani vem, está montando esse departamento, só que na hora que vai ser nomeado, se descobre que ele teve algum entrevero com militares, ele é persona não grata também, e engraçado, porque ele era hegeliano, ele não era nada para uma figura extremamente revolucionária, era um filósofo de formação cristã, católico, que tinha muitas relações, inclusive, com as universidades da América Latina, porque o Rio Grande do Sul, o Sul tem muito isso, né, de você ter muito mais contato, às vezes, com países latino-americanos do que com o próprio centro do Brasil. Aí essa segunda frustração do Departamento de Filosofia, que também não é fundado pelo Zeferino Vaz, e só vai ser fundado como departamento, porque, claro, existem disciplinas de filosofia esparsas, existe uma especialização em filosofia como pós-graduação, mas um departamento de filosofia, ele vai ser fundado, portanto, nos anos 80. Então, essa dimensão também, que é uma dimensão histórica, ela marca muito o modelo do nosso departamento, tá? Que é um modelo que foi uma tentativa de recriação um pouco desse elo perdido. Não à toa, o nosso departamento talvez, dos departamentos de filosofia, o que tem a linha mais forte de filosofia da religião, um pouco como herança dessa ideia de estudar teologia, e isso é muito interessante. Eu estava falando e esqueci, eu estava falando do texto do professor Márcio, então eu vou colocar aqui um livro que a gente fez com o texto do professor Márcio, vou pegar aqui, Ditadura, Universidade e Modernização Conservadora. Esse livro que a gente montou, que, né, parece tudo cielo, caramba, mas não aparece o livro. Ele está disponível na editora, tá? Na editora da UFG, daqui a pouco eu acho e passo aqui para vocês. Da UFG,
É recente, o da Unicamp é bem recente, inclusive quando eu entrei na Unicamp não tinha departamento de filosofia. Eu fiz Unicamp também. Inclusive o Eric estava lembrando de coisas do passado do além, quando eu parecia a Jane Joplin na Unicamp, há muitos séculos atrás, né? Eu andava com os vestidos de fadinha, assim, bem... mas isso, ó, gente, muito tempo atrás, viu? Faz muitos anos. Então, mas o departamento de filosofia da Unicamp também é bem recente. Mas essa frustração que eu acho que está dentro um pouco do departamento de filosofia, ela também marca muito essas dimensões de como, por exemplo, é um departamento que, desde o princípio, você achou? Ó, esse livro aqui, Ditadura, Modernização Conservadora, foi feito aqui no departamento de filosofia. Ele tem texto de vários dos nossos colegas, a professora Maria Cecília, o professor Gilberto Tedé, o professor Márcio Gimenez, meu, acho que o professor Alex também, que vocês não conheceram, mas também é do departamento, que fala um pouco exatamente desse momento de ruptura da UNB, do que nós seríamos, né, a UNB, se tivesse tido uma continuidade, e do que nós podemos ser também a partir de uma outra ruptura que vem agora depois dos anos 80, que é o Reúne, que eu acho que é também uma grande diferenciação dos departamentos em geral, aí, porque o Reúne pegou todo mundo, né? O Reúne que ampliou muito os departamentos de filosofia e ampliou muito também as mediações. Só que o nosso departamento, ele já, de origem, já tinha uma marca, por exemplo, que agora é nova nas universidades brasileiras, que é a internacionalização. Por exemplo, nós sempre tivemos muitos professores estrangeiros. Isso dá, na dimensão do departamento, um caldo cultural muito diferente, que vocês têm que saber aproveitar, tá? Que é muito interessante. Então, você tem gente formada na USP, que tem essa escola, mas USPiana, enfim, tal, que também é interessante. Tem gente formada na Unicamp, mas tem gente formada no exterior, tem gente que se formou aqui, depois foi para o exterior. Então, é um departamento muito vivo, nesse sentido, inclusive, muito... denso, nesse sentido também, inclusive, amo a Jane, hoje em dia eu pareço a bisavó dela, mas um dia as pessoas achavam que eu parecia a Jane Joplin, é porque eu tinha óculos também, hoje em dia, como eu sou jovem, eu não uso mais óculos, né? Mas, enfim, mas faz muito tempo, hein, gente, muito tempo mesmo, mas, enfim, deixa pra lá. O Eric foi assim, eu não fazia filosofia, fazia artes, né? Mas ele foi calouro, meu calouro, eu acho que eu já estava quase me formando quando ele chegou, mas, enfim. Mas eu conheci assim, tá? Muito, mas muito pouco. O professor Rogério também. Do professor Tedeco. Sim, sim. Aí, na verdade, tá aqui no YouTube, se vocês quiserem assistir, do professor Tedeia. Foi toda uma pesquisa que a gente fez, na verdade, inclusive por um evento que a Michelle ajudou a organizar, que tá aqui, que foi a comemoração dos 30 anos do departamento, né? Então, o departamento fez 30 anos e a gente fez. E a comemoração de filosofia tem que ser uma comemoração que leve em conta a história, as tensões, não pode ser uma coisa fofa, bolinho de aniversário. Então foi muito interessante porque a gente recuperou muitas dessas histórias, né, do departamento. Então, vocês viram aquela dimensão, né? Você tem professor que é da filosofia, de uma formação analítica, o que hoje em dia no Brasil está aparecendo mais, mas era muito raro, era muito fechado. Hoje você tem professores de formação historicista, mas professores de formação estruturalista, professores de formação voltada para a ciência, tem todo esse grupo de filosofia da religião. Então, vocês vão ver essa dimensão rica do departamento, inclusive esse curso de História da Filosofia vai tentar, apesar de eu falar um pouco de estruturalismo, porque eu acho que é uma boa ferramenta de leitura, a Michelle vai falar para vocês, acho que o Yuri também, que ajuda muito, eu vou tentar no final do curso explicar o contrário, o que nesse departamento vocês vão encontrar também de diferenciação das questões que vocês vão falar, mas um professor fala uma coisa, outro fala outra. Sim, nós temos um departamento que metodologicamente ele não é uno, como eu falei para vocês da USP no começo da minha exposição, em que todos os professores entendem uma única metodologia. Por isso que eu acho que, inclusive, é muito difícil fazer um curso de exposição e de apresentação, porque é óbvio que você sempre apresenta uma dimensão metodológica de um problema. E o nosso departamento tem várias. Então, eu vou tentar fazer exatamente isso, apresentar a minha e as várias outras dimensões metodológicas que vocês vão encontrar no departamento. Os dois links de antes, deixa eu ver se eu acho aqui. Ixi, tem um monte aqui. Ó, tem esse aqui do livro, e tem do livro, e
Michele mandou também o do YouTube, peraí. A do YouTube é a... Foi? Não, é aqui. E essa aqui é do YouTube, que é do TEDEA. Tá? Então, era um pouco... Por que eu quis fazer isso também? Porque, na verdade, eu sempre fico devendo para vocês, eu vou falar que a UNB é muito diferenciada, tal, porque a gente fala um pouco dessa história histórica do que é a filosofia no Brasil, que eu acho importante que vocês conheçam, porque é, num certo sentido, o campo onde vocês vão atuar, e vocês vão perceber isso muito claramente quando vocês estiverem atuando, de onde vem cada escola, e é interessante também situar a UNB nesse campo, né? Qual é a riqueza da UNB, o que também gera muitos problemas, porque, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente não tem um caminho único metodológico, então, muitas vezes, eu acho que os alunos mais antigos podem falar, você não tem uma espinha dorsal muito clara, então parece que as coisas estão patinando, mas não é isso, tá? É exatamente uma constituição do departamento, nesse sentido que é histórica, no sentido histórico mesmo, porque historicamente foi constituída assim, mas também pode ser uma dimensão muito interessante, muito rica, e eu acho que vocês têm que saber, conhecer, saber onde vocês estão pisando, para entender um pouco também o que vocês podem tirar de interessante desse departamento, né? E da UNB em geral, né? A UNB que precisa voltar a ser aquela universidade que foi pensada pelo Darcy Ribeiro, né? Não sei se ela já chegou nesse patamar de ser realmente uma universidade nova, inovadora. Ela perdeu muitas dessas dimensões, claro. O Reúne também, aí, assim, eu acho que é uma questão que me interessa muito, porque eu vi o Reúne, né? Eu vivi o Reúne por dentro, eu vi a mudança dos currículos e tal, que é uma coisa que a gente vai pensar no futuro, o que foi essa dimensão do Reúne. O que significa o Reúne? O Reúne significa simplesmente que um departamento que tinha 20 alunos passou a ter 80. Que tinha 13 professores passou a ter quase 40. Essa é a dimensão. Então, vocês imaginam o que foi. Isso eu estou falando do meu quintal, que é o departamento de filosofia, mas imaginem a UNB inteira, que passou a ter alunos de todas as unidades do DF, de todas as regiões administrativas do DF, que não era também comum. Então, imagine o que foi e o que está sendo ainda essa nova dimensão da UNB. Então, gente, agora eu vou entrar no texto Goldschmidt. Vocês têm alguma questão, assim, ou várias, ou todas do mundo? Deixa eu ver só para ver que horas são, assim, para a gente não ficar muito atrasado também, né? Então, a questão do texto do Goldschmidt, que eu falei para vocês, por que eu escolhi esse texto? Talvez vocês vão ler textos muito parecidos, talvez até o mesmo com a Cecília, tá? Porque são duas professoras que vêm mais ou menos da mesma escola, tá? Mais ou menos, tá? Porque, claro, mesmo na escola tem várias variações. A gente vai ler esse texto, Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos, que não é um texto muito complexo, e a gente ficando rente ao texto, eu quero mostrar para vocês exatamente... Tá ligada, não tá? Não tá ligada? Vocês estão me vendo? Pra mim tá aparecendo, normal. Eu acho que tá ligada. Eu acho que tá estranha essa UNB hoje, viu, gente? Agora tá aparecendo para mim. Ela tá bem estranha, assim, realmente. Bom, a gente vai ler estruturalmente um texto, ler o texto, então a gente pode falar da sua arquitetura interna. Então a gente vai ler a arquitetura de um texto. Ler a arquitetura de um texto significa pensá-lo em cada uma das conexões, cada uma das partes. Eu li conexão e falei, olha só, cada uma das suas partes interconectadas logicamente. Então, o que o Goldschmidt vai falar nesse texto, e vocês viram aquele vídeo em que eu falei da leitura diletante, são de modos de leitura de um texto, ambos já especializados, ambos já acadêmicos, né, ambos já metodologicamente sistemáticos, que são um modo de ler, como ele vai dizer, que é um modo de ler genético, que é próprio à ciência da história, e um modo de ler que ele acha que é propriamente filosófico. Qual é a questão do Goldschmidt? Ele está pensando exatamente o que faz o especialista em filosofia. O que é ler um texto filosoficamente? E, num certo sentido, você pode ler um texto do Platão, um texto, enfim, do Aristóteles, você pode ler Platão como literatura, você pode ler Platão como um documento histórico, e você pode ler Platão como filosofia. Essa é um pouco a questão do Goldschmidt. Como o historiador lê, depois a gente vai ver a Nicole, que também é uma historiadora, não estou dizendo que o historiador não é filósofo, não é isso, mas como o historiador lê e como é próprio a filosofia ler um texto. Qual é, então, a dimensão metodológica própria à leitura que a gente chama de filosófica?
Então, Goldschmidt diz que um texto, quando ele é lido de modo filosófico, então você pode fazer história da filosofia no sentido historiográfico. O que o Goldschmidt vai dizer, tudo bem, metodologicamente correto, desde que você saiba o que você está fazendo, mas não filosófico. Não é filosófico esse método. É isso que ele vai dizer, porque você passa ao largo das questões do texto. Você fica em torno do texto. Então, o Goldschmidt diz, então, que para se ler você tem que ler um texto nas suas teses, nos seus argumentos, nos seus dogmas internos, naquilo que ele formula internamente, na sua arquitetônica interna. Também se pode ler um texto buscando, por outro lado, as suas causas históricas, o que se constituiu como uma leitura externa do texto, como esse texto se relaciona com o momento histórico do qual ele devém, como é que ele interfere nesse momento histórico, como é que ele se relaciona com a própria biografia ou com a biografia intelectual do autor. Você pode ler o texto desse modo. Você pode ler o texto de Platão pensando o que era um homem ateniense da época dele. Você está lendo muito mais o texto como um sintoma histórico, como um sintoma de uma personalidade histórica, que é socialmente constituída, evidentemente, e não exatamente como um texto dogmaticamente, logicamente construído. Como nós não somos historiadores, no sentido lato, nós não fazemos leitura exatamente de documentos, muito embora vocês vão ver, quando vocês estiverem principalmente no grupo de filosofia antiga, que existe sim uma dimensão quase arqueológica no trabalho do filósofo. Só que também é um pouco diferente da dimensão totalmente arqueológica. Né? Então, ele não faz uma leitura de documento, ele não relaciona esse documento à arqueologia ou à cronologia, exatamente. Pode-se ler um texto por suas causas, por suas relações externas, por seus efeitos, ou o texto como um efeito histórico, então existe todo um desenvolvimento histórico, e o texto é um produto da sua época. Né? Enfim, o texto é um sintoma da sua época. Mas nesses casos, como diz Goldschmidt, nós pensamos o texto pelos motivos que o geraram, geneticamente, o que ele veio a ser pela gênese da sua produção. E a gente passa longe, muitas vezes, de como esse texto constrói a sua própria verdade internamente. Como esse texto se constrói como um tecido, como ele, portanto, produz a sua própria verdade. Segundo Goldschmidt, e ele vai dizer isso, tanto esse modo histórico quanto o modo que ele vai propor, que é a leitura lógica, ambos já são muito distantes daquilo que a gente chama de diletantismo. Eles são metodológicos, eles são sistemáticos, eles são acadêmicos, eles são especializados, porque eles estão pensando muito, tanto Goldschmidt quanto o Guerrero, que eu deixei o texto lá para vocês lerem na página, inclusive do Aprender, estão pensando muito no que é especialização em filosofia, né? O que é filosofia acadêmica? O que é um currículo de filosofia, né? Nesse sentido. Segundo Goldschmidt, tanto o modo de ler histórico quanto o modo de ler lógico de um texto não são leituras diletantes. E a filosofia já não é mais matéria de diletante. Então, já afastou essa questão, isso já ficou distante. Sejam eles diletantes brilhantes ou não, como a gente falou, existem diletantes muito brilhantes, muito mais do que muitos filósofos. Isso, inclusive, é todo um debate na criação da USP, de que a USP matou uma criatividade nata, enfim, essa questão de que eles são os chateauboys, como eu falei para vocês, né? O chateauboy, por quê? Porque tudo tem que passar por uma grande demanda metodológica, tem que ser muito bem avaliado, e você perde exatamente esse pulo do gato, né? Enfim, era uma questão. Se vocês vão ouvir aí, vai continuar, eu citei para vocês, inclusive, naquele vídeo, a fala do Antônio Cândido em relação ao Oswald de Andrade. Enfim, claro, não, é uma dimensão. Algo se ganha e algo se perde, dialeticamente pensando a história, né? E como isso constrói, vamos dizer assim, o terreno onde a gente está pisando agora. É um pouco essa a nossa questão. A filosofia e os leitores do diletantismo, sem estrutura ou argumentação própria, estão fora, portanto, do problema posto por Goldschmidt. Nós já somos aqui especialistas, não existe mais aquele diletantismo de eu leio umas frases de Nietzsche publicadas numa revista, eu leio um poema de Schlegel, eu leio os pedaços de Kant, tudo meio voando sem sistema. Ou seja, o método histórico e o lógico já são acadêmicos, já são métodos especializados. Eu não estou defendendo aqui nenhuma ideia de que a filosofia deva ser um saber acadêmico, tá? Inclusive, isso, a ANPOF, que é a Associação dos Pesquisadores de Filosofia, é a Associação dos Filósofos, ela foi contra transformar filosofia numa especialidade. Então, você precisa ter diploma para ser filósofo. Qualquer pessoa, se quiser se dizer filósofo, ok. O problema não é esse, não é a pessoa, é o texto. Se esse texto se constrói bem ou mal, estruturalmente, sistematicamente, se a pessoa sabe ou não do que ela está falando.
enfim, essa questão, eu acho que existem vários textos não acadêmicos que são muito bons, onde a gente não está colocando essa questão. É comum a gente ver argumentação filosóficas, algumas muito boas, que não são produzidas na academia e que colocam argumentações coerentes, bem construídas e tal. Mas também é muito comum ver coisa fora da academia que faz salada de termos, que faz pizza de sushi, como a gente estava falando ontem, que pega uma coisa que não tem nada a ver com a outra metodologicamente e põe tudo junto, sem saber muito bem, às vezes, o que significa a palavra dialético, o que significa a palavra materialista, o que significa exatamente a palavra substância. Você pega as palavras e junta. Por quê? Porque você não sabe, como especialista, né, enfim, o uso desses termos. Então, você gera, às vezes, coisas que não têm fundamento, são incongruentes. Mas é óbvio que se estamos fazendo algo, então, que dará um diploma, e é um pouco essa questão do Goldschmidt, nós estamos, portanto, como diz Platão, tendo que provar qual é a nossa tecné, qual é, então, a especialidade que nós dominamos. Qual é a tecné, qual é a técnica do filósofo? Qual é o saber especializado da filosofia? O que nós, como filósofos, temos a oferecer na construção arquitetônica de uma universidade? Essa questão é muito importante. E a questão do Darcy Ribeiro. Por que a filosofia é tão importante numa universidade e ela é o pilar da universidade? Ela ainda é? Em que sentido? Qual é o ganho que a filosofia traz para as outras disciplinas, que vocês sabem são extremamente sistemáticas e metodológicas? Então, quais são os métodos da filosofia? O que a filosofia pensa e como ela pensa? Que modos especializados é esse que diz respeito à filosofia? Quais são os seus desdobramentos? O que o filósofo profissional faz? Quando você diz que você é um filósofo. Temos de saber que nem todos os filósofos formados atuam do mesmo modo. Eu tenho várias críticas, todo mundo sabe, ao modo de fazer ciência contemporânea. Inclusive, uma das minhas pesquisas é em torno do Walter Benjamin, muito sobre a questão de método, como ele pensa os métodos modernos, os métodos da sistemática moderna, da ciência moderna, que fazem com que tudo venha a ser ciência a partir de uma aplicação metodológica. Então, você pode fazer uma crítica disso. Só que, para fazer uma crítica disso, a gente já tem que entender um pouco onde a gente está pisando, o que eu estou criticando, qual é essa dimensão do método que a gente critica. Então, eu já estou dentro desse problema, que é o problema do que é a especialização filosófica. Então, quando o Goldschmidt separa esses dois modos de acessar um texto, ele diz que há um modo genético, que fala da origem de um texto, e há um modo que é aquele que nos interessa, que é o modo que ele chama de lógico. O modo lógico, a forma lógica de ler um texto, que é aquela que ele chama de filosófica, que aborda uma doutrina conforme a intenção de seu autor. Isso a gente discutiu na aula passada, a intenção do autor que está dentro do texto, não uma intencionalidade psicológica. E até o fim conserva no primeiro plano o problema da verdade. A questão do filósofo, portanto, é ler um texto pensando como esse texto constrói arquitetonicamente e logicamente a sua verdade. A verdade ela é interna ao texto e não externa ao texto. Não é o que ele acertou ou errou no mundo, é como ele produziu essa verdade a partir do tecido textual que ele constrói. Então, a gente trata da estrutura lógica do texto, a gente trata o texto por dentro, tá? A gente trata o texto, portanto, pelos argumentos mobilizados pelo autor, pelos exemplos mobilizados pelo autor, pelas citações que o autor aciona para o seu texto. Então, é como o autor construiu esse texto, e se esse texto, enquanto construção de uma verdade, é bem construído. Portanto, no método genético, que é o método que traça a origem e faz também uma etiologia, às vezes, do próprio texto, coloca o texto como uma espécie de sintoma histórico, econômico, social, a gente se preocupa com os fatos históricos, com os fatos políticos, com a constituição intelectual ou espiritual do autor, com o lugar do autor no tecido social, com a psicologia do autor, como ele se relacionou com a política da sua época. É claro que esses dados eles não são dispensáveis. A gente usa a metodologia e o instrumental da história, é claro, mas eles não são fundamentais. Primeiro que a gente tem que entender, quando a gente está lendo um texto de filosofia, é como esse texto se construiu. A pergunta, então, pela verdade de um texto, diz Goldschmidt, tenta sempre se voltar à verdade, subtraindo o texto de seu tempo cronológico.
se perguntando se essa verdade, sustentada pelo texto, ela está bem construída. Ou seja, o modo de leitura verifica se o texto é bem construído argumentativamente, se aquela verdade que ele produz, ela vem de uma argumentação que não faz saltos, que não esconde premissas. Sabe? Então, tem alguma coisa que ele não entendeu e aí ele passa por cima. Então, se esse texto é ou não é um texto arquitetonicamente bem feito, nesse sentido de construir a sua verdade. É certo que os historiadores também lidam com a construção argumentativa, quando a gente volta para o método da gênese, dos efeitos, dos sintomas, mas não necessariamente enfrentam a doutrina estruturada pelo texto. Os procedimentos do método histórico, diz Goldschmidt, não enfrentam a doutrina estruturada para medir-se com ela, mas estabelecem, de certo modo, por sobre ela e servem, ao contrário, para medi-la. Então, você vem por cima do texto e enquadra o texto, encaixa o texto, classifica o texto. Isso aqui é um liberal, esse aqui é um justnaturalista, esse aqui é um iluminista, esse aqui aconteceu antes da Revolução Francesa. Nesse caso, é por isso que a gente começou além do Pierre Menard, é mais ou menos aquilo que a gente leu no texto do Quixote, né? O que é ler o Quixote? É ler exatamente o que o Cervantes escreveu e reescrever, só que de uma outra perspectiva, que é a nossa dimensão. Só que é reescrever palavra a palavra, toda a dimensão daquilo que está no texto, nós repomos. Nesse sentido, nesse método, tá? E não estou dizendo que isso é dispensável, que vai haver professores e modos de atuação filosófica que se valem disso. A gente não utiliza resumo, a gente não faz um quadro de quais são as ideias principais de um texto, tá? Assim, esse texto trata disso, pronto, então passou, vamos para outro. A gente não faz quadro geral, então esse texto do Kant trata disso, esse do Platão trata disso. A gente não faz grandes panoramas com a cabecinha dos malucos lá, Platão, Aristóteles e tal, porque esse modelo da leitura estrutural é um modelo interno ao texto. Então não existe Platão, depois Aristóteles, e Platão é a teoria das formas. Não, a teoria das formas ela tem que ser entendida tal como ela é explicitada, e se ela é explicitada, porque ela não é, no texto. Então eu vou ler a República e vou entender na República como essa teoria se dá. E eu não vou chegar por fora e dizer, Platão defendia a teoria das formas. Isso é um resumo externo que tem função, sim, tem função em vários outros modos de atuação. Depende muito do que você está querendo pesquisar, né? Muitas vezes você precisa simplesmente localizar um autor. Só que aí você não está fazendo filosofia, você está colocando esse autor num quadro geral. Né? E nesse sentido, se todos os textos forem colocados num grande panorama, o que vai acontecer um pouco, como a gente vai ler depois no texto do Hegel, é que a tradição realmente ela se torna uma espécie de terreno coberto de mortos, né? Porque você coloca todos os sistemas um ligado ao outro, todos eles já foram, de algum modo, suplantados, porque é óbvio que as perguntas que esses textos fazem já não ecoam no presente, é um pouco o texto da Nicole Lorat, que a gente vai ler daqui a pouco, que é o texto que fala da palavra democracia. É óbvio que um historiador e um filósofo consciente, metodologicamente consciente, vai explicitar que democracia para Platão e para os textos gregos não é o que nós entendemos por democracia. Muito pelo contrário, como vai dizer a Nicole, democracia para eles é um termo pejorativo, porque o demos não é o Aristóteles, não é o melhor, é o governo dos piores, é o governo dos ruins, não é o governo dos melhores, é o governo do comum. E esse governo do comum, como vai dizer a Nicole, ele é sempre uma espécie de degeneração, porque não há não há um poder central que já se constituiu novamente. É sempre Kratos, é sempre uma disputa. Então é um poder em disputa que, portanto, se espraia entre os comuns, que precisa voltar para a mão do melhor. Esse é o entendimento grego. Enfim, não. Só que se a gente entender simplesmente assim, colocar lá na história, Platão morreu, está tudo suplantado, e Platão era machista, e Aristóteles era racista, e a gente vai fazendo tábula rasa de toda a tradição, porque realmente ela está morta, nesse sentido geral. Né? Nesse sentido de que a tradição ela é uma estátua muda, porque ela não move nenhum conceito para além daquilo que está dado historicamente. É por isso que o Goldschmidt diz que o método lógico de leitura dos textos trata todos os textos não cronologicamente, como um grande terreno de mortos, mas numa ucronia, ou seja, ucronia, é uma negativa em grego, né? Ucronia é não tempo, não
Cronos, não temporalidade. Numa atemporalidade em que Platão é meu contemporâneo, porque eu estou lendo aqui agora a verdade que o seu texto lógico produziu. O método filosófico, então, ressalta Goldschmidt, vem responder ao problema do século XX, que é exatamente esse problema do que é a ciência rigorosa da filosofia. O que é o método da filosofia entre os vários outros métodos da ciência que a gente encontra na universidade? Qual o papel da filosofia? Qual a pergunta da filosofia? O que hoje em dia torna a filosofia tão rigorosa e tão importante quanto todas essas ciências? Se nos cabe fazer um elogio da filosofia, que argumentos a gente pode mobilizar? Eu não posso falar que a filosofia produz pensamento crítico, porque todas as ciências produzem pensamento crítico. O que é pensamento crítico também, né? Aquele termo que eu falei para vocês que se a gente não toma cuidado, vira só um lugar comum, a dialética, a escalafobética, e vira aquela piadinha que é genial, enfim, mas do Oswald de Andrade, né? Que eu pergunto, e que você pode falar sobre a problemática fenomenológica do tempo odierno, né? E aí o Oswald diz, você está muito enganado, muito atrasado. A problemática hoje não é fenomenológica, é odontológica. Quer dizer, ele joga com uma outra palavra, enfim, claro, mas ele era um gênio, assim, das palavras, né? Mas se você pega um monte de palavras, sopa de letrinhas, e vocês vão ver muito esse tipo de texto, junta um monte de coisa, a fenomenologia da dialética, da escala alfabética, além de você produzir uma espécie de gerador de lero-lero, né, uma espécie de ridículo, você não produz nenhum conceito, porque você não sabe exatamente onde você está pisando, o que aquele conceito realmente explicita. E é isso que a leitura lógica faz. Nada passa despercebido da leitura lógica. O que significa essa palavra nesse contexto? Quando a gente for falar de dialética hegeliana, ele não vai falar dialética hegeliana. Então, Hegel é o autor da dialética, passa, vamos para outro autor. Marx era o autor da dialética de ponta cabeça, passa. O que significa por dentro da estrutura do texto do Hegel e do Marx dizer que eles são dialéticos? É essa a questão, tá? Do modo de leitura de Goldschmidt. E mais, se esses textos são dialéticos e se essa exposição ela é uma exposição que ainda pode acionar como modo de exposição um dispositivo da verdade, de produzir a verdade, nós podemos reutilizar essa estrutura de exposição. Então, nós podemos mover esse modo de exposição para um ponto, para uma pergunta que o autor não se fez no seu tempo. Bom, mas vocês vão perguntar, né? Mas mas o que a gente faz? Isso não é sociologia, isso não é história, isso não é psicologia, a gente está um pouco perto de todo mundo e não está muito perto de ninguém. Vocês vão ver que no departamento de filosofia tem gente que está mais próximo da matemática, tem professor que está mais próximo do cinema. E o que faz? Alguém que estuda matemática e outro que estuda cinema, serem ambos passíveis de serem chamados de filósofos ou de trabalharem com filosofia. É exatamente essa questão que o Goldschmidt vai explicitar. Ambos, o que trabalha com matemática e o que trabalha com cinema, não trabalham com cinema e matemática, trabalham com a estrutura metodológica dos textos que produzem as verdades do cinema, as dimensões do cinema e as dimensões da matemática. Goldschmidt fala mesmo do tema, embora de um outro ponto de vista metodológico, sobre essa questão da universidade que eu falei para vocês. Goldschmidt diz, então, que a filosofia e seu método são esses modos de explicitação da verdade. A filosofia é explicitação e discurso, né? Depois vocês vão ler nesses estruturalistas. Ela é explicitação pelo discurso de uma verdade. E mais, o Goldschmidt vai falar uma coisa muito radical no final do texto, não sei se vocês leram. Deste modo, só interessa para nós o texto que tem uma dimensão acabada. Aquele texto que o autor quis intencionalmente, naquele texto que o autor quis intencionalmente desenvolver a sua verdade. Cartas, textos apócrifos, textos não acabados, não interessam. Isso é radical, a gente não concorda, óbvio, mas ele só está mostrando a dimensão radical do método, né, dessa metodologia. E ele vai dizer, então, que a progressão, o método desses movimentos da obra escrita, sua estrutura, e efetua-se num tempo lógico. Não, num tempo cronológico. É o tempo do texto, não o tempo externo ao texto que nos interessa. Num certo sentido, eu falei um pouco disso para vocês lá no vídeo, isso faz com que a filosofia esteja viva.
Porque se eu leio um texto, eu estou lendo Montaigne aqui, tá? Mas Montaigne já morreu, e ele também ele era machista, porque fazia aquela piadinha, né? Cada um sabe onde aperta o seu sapato, porque ele não gostava da mulher dele. Então, para que então eu estou lendo isso? Aí quando você acaba de ler o texto, por mais que ele tenha te movido, você fala, nossa, que texto é esse? Você fala, morreu já. Você, na verdade, dispensa exatamente porque você põe numa espécie de historicidade externa. Os textos são, como diz o Sartre, trabalhados numa química, né? Então, que retira deles exatamente esse elemento, essa dimensão que é interna ao texto, que é a sua lógica textual, que é a dimensão do novo, da novidade. E Goldschmidt prossegue. A interpretação consistirá em reaprender, conforme a intenção do autor, essa ordem por razões e em jamais separar as teses do movimento que as produziram. Não quero saber a dialética, eu quero saber como a dialética se produz. No texto. Eu não quero saber esclarecimento para o Kant é tal coisa. Não, como no texto ele produz essa dimensão de explicitação do que é esclarecimento. É essa a questão do texto. E mais, diz Goldschmidt, o intérprete de filosofia não se coloca acima do sistema, ao invés de adotar primeiramente a atitude de discípulo, ele se faz, então, analítico, médico, confessor. Nós somos, antes de tudo, dados ao texto, discípulos do texto. Nós somos o Pierre Menard. A gente reescreve o Dom Quixote. Uma questão que eu acho que, então, colocar uma dimensão que eu acho muito importante, porque hoje em dia, ainda mais, e eu não estou dizendo que essa dimensão não está correta, a gente tem já uma dimensão ainda maior da época do Goldschmidt de psicologismo, de biografismo. Então, você antes quer saber quem é o autor. E se você acha que o autor tem uma história legal, ele foi uma pessoa legal, você já vai com uma disposição para o texto que é, esse cara aqui, ele era revolucionário. Aí você vai ler o texto com essa disposição revolucionária. Você acha que você vai encontrar lá. Às vezes o cara era revolucionário e o texto dele é absolutamente conservador, tá? Enfim, não é assim, mesmo que ele diga coisas revolucionárias, mas a estrutura do texto não move nada para além daquilo que está dado, tá? Então, a boa intenção do autor, né? E hoje em dia, mais ainda, porque a gente está muito nessa questão, era uma mulher, veio de não sei aonde, então a gente lê os textos antes pela biografia do autor. Goldschmidt, eu acho isso muito importante, tá? E depois a gente vai fazer uma crítica ao cânone, claro, eu vou fazer inclusive lá no final do curso, mas para o Goldschmidt, que ele é radical, isso é psicologizar o texto. E, num certo sentido, se você psicologiza o texto, você se dispensa de entender exatamente a construção das verdades que foram produzidas pela filosofia. Você fica no exterior da filosofia. Então, eu não leio mais Rousseau, porque Rousseau era uma pessoa péssima. Realmente, se vocês pegarem as confissões do Rousseau, ele se confessa o tempo todo uma pessoa mesquinha, ruim, né? Enfim, bom, todo mundo que fosse se confessar realmente seria muito parecido com Rousseau. Mas ele se confessa como uma pessoa... Não, por que eu vou ler o texto de um cara que vai escrever sobre educação e botou os filhos no orfanato? Abandonou os filhos, né? Ele escreveu o Emílio. O que você fez aí? Você trocou o homem pelo livro, porque não interessa a personalidade do autor. Inclusive, nas confissões, isso é uma construção textual. A gente tem que desconfiar também dessas confissões, né? Aí é uma outra questão, né? Existe um pacto biográfico. Quando alguém diz que está falando de uma biografia, você acredita, mas ela pode estar inventando também, ela pode estar construindo do mesmo jeito como ela está construindo um texto de filosofia. Então, existe também um pacto, mas isso é outra coisa que já vai ficar lá na literatura, né? O pacto biográfico. Mas aqui, então, a gente tem que pensar que a estrutura do texto é que interessa, como se não existisse um autor e também não existisse um leitor. Existe a estrutura, e a estrutura ela é auto-evidente e ela se desdobra na nossa frente, e desdobrar essa estrutura é o trabalho da tecnologia filosófica, da técnica do filósofo, que, aliás, parênteses, é uma técnica que, dominando, faz com que a gente tenha muitas outras funções práticas para além da filosofia. Você pode trabalhar com edição, com leitura de texto, porque você se torna um ótimo leitor. Você não lê o que o texto diz, você lê como o texto diz. Então, você percebe onde a arquitetura está falhando, você percebe saltos do argumento. Isso é muito comum em texto. A pessoa fala uma coisa, fala outra e tira uma conclusão. Já tem em sentença de juiz. E você fala, não, mas disso aqui não se depreende isso e muito menos essa conclusão. Você percebe como? Pela lógica interna do texto. Você não se deixa levar por uma leitura superficial ou simplesmente vai à conclusão, né? Então, aquela coisa, eu pego o texto e vai para a conclusão. É a pior forma de ler filosofia.
A leitura estrutural, então, ela não quer pegar o autor no contrapé. Ah, descobri, ele era machista, é por isso que ele escreveu o livro contra as mulheres, o Nietzsche, era porque ele foi abandonado pela Lô Salomé, eu fiquei descobri isso e tal. Rousseau escreveu isso, mas na verdade ele nunca assumiu a mulher dele. Sim, eles não eram pessoas maravilhosas, né? Assim, todos nós não somos, né? Nenhuma pessoa humana é completamente maravilhosa, né? Enfim. Então, a leitura estrutural, ela não quer pegar o autor no contrapé, ela não quer mostrar insistentemente por que o autor errou, porque ele estava voltado para essa ou aquela perspectiva externa. Ele vai procurar nos episódios da sua vida, não vai fazer o texto remeter ao episódio da sua vida. Ao contrário, vai procurar dentro do texto esses elementos. E, portanto, se um autor é machista, se ele é liberal, se ele é racista, é algo que a gente vai procurar na estrutura do texto. É a estrutura do texto que explicita esses elementos. Óbvio que algumas coisas nos textos envelheceram, não estou dizendo isso, mas a estrutura do texto é que produz a sua verdade, a proposição da sua verdade. A gente vai ler depois, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um texto do Rousseau, tá? Em homenagem aqui, que eu falei muito mal dele. E depois a gente vai fazer uma leitura de 2 textos do Kant, que é ideia de uma história do ponto de vista cosmopolita e a resposta à pergunta que é esclarecimento. E a gente vai ler esses textos estruturalmente, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender como o autor sai daqui e chega aqui. E quais são as passagens e os movimentos internos do texto que o autor segue para chegar na conclusão, nas viravoltas do texto, inclusive. A história da filosofia, então, é uma história da construção da verdade pelos discursos e pelos textos, pelos argumentos, uma verdade que é interna ao texto, um pouco que o Walter Benjamin vai dizer, né? Enfim, embora o Goldschmidt não tenha nada a ver com o Benjamin, ele vai dizer que a verdade não é agarrada pelo tecido, né? Eu não crio uma rede e jogo e pego a verdade. Ao contrário, a verdade ela é produzida por esse tecido, ela vem de dentro dessa exposição filosófica. Então, não é, eu vou criar um texto para pegar a verdade que está lá fora. Não, a verdade ela é uma produção discursiva do próprio texto. Então, a gente vai falar um pouco dessas questões, né, assim, dos grandes filósofos, tal, claro, criticar o cânone, tentar entender o cânone, mas sempre pensando nessa perspectiva interna da leitura de um texto para o outro, de um autor para o outro, mas não de um autor para o outro, se eles se conheceram, Kant foi tomar café com Hegel, não foi, tá? Mas, enfim, é como Hegel leu Kant, e onde ele encontrou um conceito ali no texto de Kant que ele mudou para um outro lugar. É isso que nos interessa, nessa conversa filosófica. Bom, eu escolhi, então, começar esse curso pelo texto do Goldschmidt, porque eu acho que a gente tem uma tendência nata a psicologizar. A gente está vivendo um momento aí que é muito importante, que é esse momento de quebra dos paradigmas, que a gente vai falar sobre isso, e que, portanto, num certo sentido, a gente tem valorizado, às vezes, por demais, a psicologia do autor, tá? O lugar do autor, a figura do autor, em detrimento, inclusive, da estrutura produzida por esse autor, que é a obra, o texto. Então, às vezes, você está mais apegado ao autor do que aquilo que ele escreveu. E qualquer pessoa que produziu uma estrutura textual, ela quer ser reconhecida pela estrutura que ela produziu, né? Não necessariamente por o seu lugar. E o seu lugar no mundo, isso eu acho mais importante, se ele é filosoficamente tematizado, ele está dentro do texto, ele está na estrutura do texto. Tá? Então, se o texto trabalha uma questão do feminismo, antes de me preocupar se a mulher que escreveu, corta o cabelo, depila, pinta as unhas, né, tal, se ela é ou não feminista de verdade, eu vou tentar entender como o texto que ela produziu move essas engrenagens do feminismo, e não ficar procurando o contrapé do erro pessoal das pessoas, né, cancelando. Então, cancelei tal figura, tal, porque ela fez tal coisa. Assim. A estrutura textual é o que interessa, nesse sentido da leitura estrutural que eu estou falando aqui. Claro, depois a gente vai fazer críticas, e eu já vou começar, então, fazendo uma certa crítica a esse método, tá? E vou terminar aqui, né? Então, a gente vai ver que grande parte da crítica que se faz ao estruturalismo não se dirige propriamente aos elementos históricos externos que ele não leva em conta. Porque ele leva em conta, sabe por que se leva em conta? Porque os elementos históricos estão dentro do texto.
e não fora. Os elementos históricos são construídos muitas vezes pelo texto. Por exemplo, você vai pegar um texto de um autor que hoje em dia é colocado numa caixa do liberalismo, ele era liberal. O que vocês vão perceber? Não é o autor que era liberal, é o autor que produziu esse lugar do liberal. Ele produz pelo texto dele esse conceito. Não está fora, está dentro. Então, não é exatamente essa questão. Os elementos históricos, eles não são externos ao texto, eles são internos, eles são imanentes à forma. O grande problema do estruturalismo pode ser outro. A estrutura, que é a própria filosofia, a filosofia é uma estrutura discursiva, ela é neutra, tanto do lado do escritor, não interessa se foi um homem europeu, branco, negro, mulher, não interessa, quanto do lado do leitor. Então, não interessa também se Pierre Menard era, enfim, um homem francês ou não, tá? Como a gente leu no texto. Essa estrutura é uma ponte entre dois espaços vazios, o do leitor e o do autor, e é mediada por uma estrutura que é o ponto, a potência de tudo, está tudo na estrutura. Só que, e isso está tudo na estrutura, sim, só que está tudo na estrutura, mas a gente sabe que a leitura que se faz dessa estrutura, ela é localizada. Então, o leitor, o autor não é neutro, claro, mas o leitor também não o é. É um pouco aquela questão do Pierre Menard. Pierre Menard, primeiro ele fala, eu vou psicologizar, eu vou colar e tentar ser o Cervantes, tentar pensar como o Cervantes pensa. Depois ele diz, não, primeiro que isso é impossível. E depois é muito mais interessante continuar sendo Pierre Menard, um homem do século XIX, porque do século XIX e XX, né, do começo do século XX. Porque sendo um homem do século XIX e XX, sabendo tudo o que aconteceu entre o Quixote e o tempo que eu estou escrevendo, inclusive o próprio Quixote, né, a própria obra que funda a si mesmo, eu vou percorrer essa dimensão e voltar ao texto enriquecendo esse texto. Então, essa posição do leitor. Se eu colo no autor e finjo que eu sou o próprio autor, e finjo que eu entendo os movimentos que ele faz, finjo que eu tenho uma empatia completa com o autor, além de ser um pouco psicologizante também, eu perco exatamente essa dimensão. E aí o meu exemplo, que é um exemplo antigo e eu preciso mudar ele, é a leitura do Dom Casmurro, que eu acho que todo mundo já leu, né? Que é narrado em primeira pessoa por um homem, e, portanto, a única dimensão da estrutura, que é o texto que a gente tem, é aquilo que o homem pensou. A gente não tem nenhuma outra voz ali. Isso é estrutural, que está no texto, que é só o que está no texto que nos interessa. Bentinho narra o que viu e como viu. Ele narra a traição, que tem como certa da sua mulher, e assim apresenta os indícios antigos, inclusive ele vai falar da infância de Mata-Cavalo, que a menina de Mata-Cavalo estava dentro da mulher com quem ele se casou. Então, ele vai ligando as pontas e criando e tecendo esse tecido estrutural, vamos dizer assim, que produz a sua verdade, que é que a Capitu traiu, né? Ele vai produzindo por esses índices, que a gente segue lendo, né? Então a gente entra nessa convicção estrutural que produz uma verdade, e é claro que a literatura produz um outro tipo de verdade, porque ela não está preocupada com a ciência, e portanto ela engana. Bentinho pode estar nos enganando, é essa a questão. Mas o que foi mais interessante foi Ellen Caldwell, uma professora americana, autora do livro O Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, que percebeu em numerosos elementos estruturais do romance de Machado, na estrutura do texto, algo que não se havia percebido no Brasil, esse limite da construção da figura feminina por um homem, que se dá pelo narrador em primeira pessoa. A mulher é construída por uma voz masculina, e é essa voz que fornece todas as pistas, todos os indícios da construção da traição ou não. Ou seja, Robert Schwartz, que é um grande comentador, leitor de Machado, ele disse que foi necessário uma mulher não brasileira para perceber na leitura estrutural, na estrutura do texto, algo que tinha meio que passado despercebido pela crítica brasileira, porque é uma crítica católica, né? A mulher não é católica, é de outro país, e enfiada no desenho do patriarcalismo brasileiro, né? Eu lembro do Schwartz falando assim, eu li aquele texto e falava, coitado desse menino, desse Bentinho, como sofre esse rapaz. Aí ele falou, falei para minha mãe falou, que sofre nada, esse cara aí, bobo, vai, que sofrimento é esse? Porque tem essa coisa do coitadinho, do menino, que é muito do desenho da nossa estrutura patriarcal, que está na estrutura do texto. E foi isso que ela notou. Apenas uma leitura de um ponto de vista externo, deslocado, que, portanto, é marcada, leu na estrutura aquilo que outros leitores não leram.
Ou seja, vocês vão ouvir também várias questões sobre, a gente faz filosofia brasileira, quer fazer filosofia no Brasil, existe filosofia no Brasil, não existe filosofia no Brasil, não, a gente só faz leitura estrutural, a gente só faz história da filosofia, e aí vocês vão ver, isso aí é um debate que eu acho um pouco inócuo, mas é muito forte, tem muitos debates aí, porque no Brasil a gente não faz filosofia e tal. E a filosofia brasileira, por exemplo, ela é muitas coisas, né? Ela pode ser filosofia que trata de problemas brasileiros, nacionais. Então, o Schwartz é um filósofo brasileiro, o Paulo Arantes, o Porchat, e aí você pode incluir aí pessoas que trabalham mais próximo da sociologia, trabalham problemas do Brasil. O Gianotti, que morreu recentemente, falou de certa herança marxista, né? O Gianotti que morreu essa semana. O Arthur Gianotti, né, um grande filósofo brasileiro. Então, você tem essa ideia de uma filosofia que trata o pensamento brasileiro. É uma outra dimensão da filosofia brasileira. É uma filosofia em língua portuguesa, em língua brasileira, né, porque os portugueses já expulsaram a gente da língua, né, em uma língua que é toda própria, que tem um desenho próprio, que, portanto, tem uma dimensão própria de argumentação, que permite algumas coisas ou não. Por exemplo, vocês também vão ouvir várias vezes, por exemplo, nós não temos duas palavras para dizer palavra escrita e palavra oral. Nós dizemos palavra é tanto oral quanto escrita. As outras várias línguas têm palavra moto parole, né? Então você tem duas palavras para dizer palavra, e isso faz toda a diferença. Ou seja, as línguas também colocam limites e abrem outras portas. Toda língua é um mundo, né? Um universo de pensamento. Então a gente fala e escreve em português. Isso é uma dimensão. Ou não, tem filósofo brasileiro que não quer escrever em português. Ok, também se escreveu em latim na Idade Média, escreve em inglês, faz o que quiser. Você também pode ver a filosofia brasileira como um modo de ler, ainda que se escreva em uma outra língua, porque se lê a partir de uma outra estrutura. A filosofia brasileira pode ser isso. Eu estou falando do mesmo conceito, mas eu estou falando de um outro modo, porque tal como a Ellen Caldwell conseguiu perceber na estrutura algo que ninguém tinha percebido, eu também posso perceber. E aí eu trago um exemplo, que é um exemplo aqui próximo nosso, que é de um projeto que eu até apresentei brevemente, não sei se vocês conseguiram, estou olhando aqui toda hora, porque já está quase na hora de ir para outra aula. Não sei se vocês lembram que eu quis passar um videozinho, mas não tinha som, porque tem um Paranauê que tem que ligar aqui em cima, eu nunca sei, para fazer o som sair, né? Sair o som, o som não do meu computador, mas o som para vocês, daquele videozinho. Aquele videozinho a gente produziu num grupo de extensão, que produz vídeos educativos ou vídeos sobre filosofia, que chama Quem Pertence à Cidade, que trabalha com a noção de utopia. E a gente pegou esse projeto de um autor italiano que chama Luca Mori, que estuda o Thomas More, né, tá, um monte de More, que estuda a noção de utopia. E esse Luca Mori, que é um filósofo analítico, é um filósofo italiano, aliás, ele tem um monte de coisa agora sobre filosofia com crianças, se vocês quiserem olhar lá no site dele, tem um monte de coisa, um monte de entrevista, só que tá tudo em italiano, tá? Mas dá para entender, assim, é minha ancestralidade, né? Não, mas dá para entender, assim, ele fala devagar, dá para entender bem. Mas, enfim, aí a gente pegou o modelo dele, pegou o livro dele, traduzimos boa parte, e ele fazia assim, ele ia numa ilha, vestido com um chapeuzinho de Cristóvão Colombo. Hoje, aqui na América, a gente já arranca a cabeça do Cristóvão Colombo fora, joga a estátua no mar, mas ele ia lá, enfim, falava da organização de uma ilha, tal. Deslocado para o Brasil, e para Brasília, que é, na verdade, a utopia que se instalou no meio do Cerrado e afundou a Vila Almauri, tomou o lugar do que era a mata, enfim, né, que tem toda uma construção. Esse vídeo do Aqui Pertence à Cidade, eu tenho um canal no YouTube, gente, mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, essa dimensão toda, eu lembro sempre do professor de geografia falando que quando foram abrir ali a W3, eles contaram, quem contou para ele foi o Frank Svensson, que já morreu também, que foi nossa, eu entrei no lugar errado. Peraí, gente, vou fazer algum azar aqui, vai abrir algum vídeo que não tem nada a ver, tá? Peraí. Se você quiser falando, eu procuro aqui e mando. Sabe como você acha fácil? Você entra no site do projeto e vai em contato, porque senão não acha de jeito nenhum. Porque é um canal muito pouco visitado, então ele não... Mas, enfim, o Frank Svensson falou que quando foram abrir a W3, o correntão veio e matou uma onça. Hoje em dia, isso, para nós, é um horror, né? Então, tudo isso, assim, nessa leitura, né, da utopia, Brasília é uma utopia, não dava para simplesmente pegar o modelo que estava lá da utopia do Thomas More e transplantar. A gente, normalmente, naturalmente, fez um certo desvio, um certo deslocamento, porque a gente lê de outro lugar. A gente lê da Ilha Utopia, porque nós somos
as figuras que estavam na Ilha de Utopia, né? O Brasil, o brasileiro, né? A figura da ilha onde se construiu, onde a Europa veio se passar a limpo, que é um pouco essa ideia da utopia. Então, só de você deslocar de lugar, você já muda muito a perspectiva da própria leitura dos clássicos, nesse sentido. Então, o papel do leitor, enquanto aquele que desloca as questões, é fundamental. E eu mesmo eu acho até mais fundamental, às vezes, do que o papel do leitor, do escritor, sabe? Se a gente quer ser original, escrever coisas super novas, tal. Às vezes, você lê num texto e desmontar esse texto e levar esse texto para um outro lugar, tem uma dimensão de criatividade e de invenção e uma potência de deslocar a tradição que é infinita, que é enorme, enfim. Quando pensamos um texto escrito por um brasileiro negro como Machado de Assis, que é lido por uma mulher protestante americana, a gente está vendo que nem o autor é neutro e nem a leitora é neutra, mas ambos, não sendo neutros, não são aquilo que explica a estrutura, tá? Você não vai explicar a estrutura. Inclusive, Machado de Assis é um caso muito interessante, que vocês já devem conhecer, né? Ele foi acusado há muito tempo de ser um autor negro que não escrevia sobre a escravidão, e ele realmente parece que tem contos, né, enfim, sobre escravidão, mas ele passa ao largo um pouco dessa questão. Aparece no texto dele, é óbvio, mas aparece internamente, aparece como uma fratura, mas não aparece, não é como o Lima Barreto que escrevia sobre isso e esse era o tema dele. Então, é uma questão, né, enfim, isso faz com que ele não seja um autor negro, ou um autor brasileiro. Isso por muito tempo foi levado muito em conta. Não, porque se você lê a estrutura, é na estrutura que você vai descobrir essa questão. O Lima Barreto é o contrário. O Lima Barreto, e também você não vai ler o texto do Lima Barreto porque ele era negro e tal. Você vai ler a estrutura que ele construiu, né? Eu li recentemente, na pandemia agora, eu li Clara dos Anjos. É muito interessante, realmente. Muito atual também. Ler Clara dos Anjos na escola, acho que faria todo sentido, assim, né? A mãe solo, né? Que a gente está acostumado a ver aí ser tão a figura tão, né, assim, comum à nossa sociedade, também tão marginal, né, que é, enfim, é bem, então, mas aí é a questão dele, não é a questão do Machado. Só que na estrutura que a gente vai encontrar essa questão. Em ambos os casos, a gente mistura muito vida e obra, né? E isso é ruim para a obra e para a vida também, né? Porque a vida não explica a obra e ela também não se explica pela obra, tá? Enfim, a vida é outra coisa. Inclusive porque a vida dos homens, nossa vida, ela é marcada por elementos que, que não são perfeitos, você não constrói uma vida, claro, é legal que o filósofo tenha uma boa vida e tem toda uma dimensão filosófica da construção da vida, não estou dizendo isso, mas você não toma o autor pela obra, entende? Então, eu não vou ler esse autor porque esse autor, ele se envolveu num caso de, sei lá, ele era um escravocrata, ou ele se envolvesse, ele tinha contrato, sei lá, com escravistas. Isso está no texto, e o texto é um texto que defende a escravidão, e mesmo que seja, vamos entender como ele defende, quais eram as estruturas que produziu essa verdade, inclusive para entender como era essa verdade, ela era tão disseminada, ela era tão forte, né? Eu tinha aqui um exemplo no texto que eu nem usei e tal, que era do Jean Gerson, né? Que também é um exemplo muito estranho, que é um filósofo, é um teólogo medieval, né, do século XV, que escrevia os sermões e tal, e ele tinha uma postura muito firme contra a mulher como uma figura que poderia gerir, viver a sua própria vida, julgar, escrever, e ele constrói toda uma dimensão no texto dele de qual o lugar da mulher, né? O lugar da mulher é o lugar daquela que é sempre tutelada, né? Inclusive, para nós é uma coisa absolutamente nada a ver, mas ele, por exemplo, ele tira o lugar de Maria no casal Maria e José e diz que José é realmente a cabeça do casamento e que Jesus é carne de José, porque ele quer diminuir exatamente o papel do que era na Mariologia, né? Desse culto a Maria, que reforçava muito o papel feminino. Mas tá, eu como feminista do século XXI, nós como mulheres do século XXI, vai ler assim, que tio, né, o que esse cara tá escrevendo, que velho gagado, que aí você mal preconceituoso. Não, eu tenho que entender como a estrutura produziu esse desenho internamente, inclusive para entender como se produziram esses elementos de construção do feminino, né, na Idade Média, entendem? Então é a verdade que está dentro do texto, eu não julgo o autor, eu julgo a construção do texto. E as verdades, às vezes, envelhecem, que o texto produz.
mas a construção do texto, ela explicita muito bem como esse conceito foi construído, como se pensou esse conceito. E é isso que a filosofia foca. Evidentemente, se voltou-se a ler esse autor, Jean Gerson, foi exatamente para reconstruir esse caminho. Só que para reconstruir, você tem que ler o texto, entrar no texto. Claro que é muito difícil, porque nesse caso específico que eu peguei, que é um exemplo bem extremo, para não falar de ninguém que ninguém conhece, os textos estão em latim, os textos são muito diferentes do modo de construção da filosofia que vem depois na modernidade, é um texto medieval, tal, tem uma outra concepção de método, um outro desenho metodológico, tudo isso é óbvio que a gente tem que levar em conta, mas é um texto que constrói uma verdade. E construir uma verdade, gente, também, mas então filosofia é só ficar lendo o texto? A verdade de um texto, ela produz o bem e o mal. Esses textos condenam, né? Esses textos condenaram mulheres, homens, como feiticeiros, tentaram salvar Joana d'Arc, mas não conseguiu. Ou seja, eles produzem o bem e o mal, eles produzem sentenças, eles produzem conceitos que vão depois atritar o mundo. A gente vai ver, inclusive, essa questão depois em relação a Hegel e ao que vem após Hegel, a filosofia pós-hegeliana, que é uma filosofia que vai, sim, pensar essa dimensão da praxis, onde ela se localiza, né, na dimensão da construção do discurso filosófico. Então, gente, eu acho que já está quase na hora de eu sair, porque eu tenho a outra aula daqui a pouquinho. Mas vocês têm alguma questão? Eu vou parar de gravar. Questões? Vocês estão aí ainda? Oi, diga. Estamos. Texto para a próxima aula. Então, o texto da Nicole, eu vou só passar por ele, mas eu já falei um pouco dele aqui, né? O texto da Nicole é um texto muito interessante, inclusive ele estava aqui do meu lado, para vocês verem. Tira esse negócio aqui. Ó, A Construção de Atenas é um texto que vai falar sobre a noção de guerra civil, stasis, né? Que é um termo que se quer construído na dimensão da política grega, de como se pensava na Grécia, porque exatamente eles não conseguem pensar essa dimensão de uma cidade dividida, cindida em duas partes. E aí ela vai tentar recuperar essa noção da guerra civil, como a guerra civil era vista. Então, quem são os personagens de uma guerra civil? O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é uma guerra em que as partes de uma mesma cidade, os artesãos, os guerreiros, os reis, se põem uns contra os outros. Então, é uma espécie de desordem, né? Uma espécie de desordem numa ordem do cosmos da cidade. Então, ela vai falar muito dessa noção de guerra civil, e aí ela vai tomar como a democracia, ela tem essa relação com a guerra civil, né? Porque o demo, que é o povo, ou os piores, eles tomam o kratos. Kratos é uma palavra que quer dizer embate. E democracia, diferentemente de todos da maioria, não de todos, mas da maioria dos outros modos de dizer governos na Grécia, se forma pela palavra kratos e não pela palavra arqué. Monarqué, oligarqué, né? Monarqué, ou seja, eu tomo o poder como um todo. Arqué é poder, né? É o poder como um todo, é o fundamento. Então, a monarqué é o poder como um todo, reconstruído segundo um rei. A oligarquia é a construção de um poder como um todo, então todas as partes novamente são reconduzidas às mãos dos melhores, dos oligarcas, né? A aristocracia, né? Dos aristói. A democracia, ela nunca é demoarqué, ela nunca é o governo do todo. Então, o que a Nicole vê? Isso está interno ao texto grego. Se a gente for lendo o texto grego, você vai ficar chocado, realmente, que os piores, a democracia é o governo dos piores, né? Enfim, e os melhores precisam voltar tal. Só que o que a Nicole faz? Lendo por dentro do texto. Existe uma dimensão desse kratos, ou seja, dessa partição, que é sempre tensa na palavra democracia, que nós podemos recuperar para pensar a democracia contemporânea, que não é a mesma que a grega, mas eu posso fazer, o que ela diz, um anacronismo controlado. Um anacronismo em que, indo ao grego e entrando no texto grego, eu pego esse conceito e movo esse conceito para a nossa noção de democracia, ou seja, o que ressoa ainda na nossa noção de democracia e o que pode servir para pensar o nosso tempo, sem fazer aquilo que ela chama que é o pecado
do historiador, que transforma o historiador em um jornalista, que é um anacronismo, né? Você misturar os tempos. Mas aí a gente vê isso, então a próxima aula, a gente já vai para o texto. Eu vou colocar um exercício, tá, na segunda-feira, que é o exercício sobre o Rousseau, que é o exercício estrutural, a leitura estrutural de um trechinho do Rousseau, e aí a gente vai para o texto do Kant e ideias de uma história, de um ponto de vista cosmopolita, tá bom? A gente vai ler estruturalmente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ler linha a linha, parte a parte, como uma coisa vem da outra. A gente vai jogar para fora, sim, porque eu, como uma pessoa que gosta de criar muitos problemas na sua própria dimensão metodológica, ao invés de escolher um texto que eu podia ler sem nenhuma referência histórica, eu escolhi o Kant histórico. Então, eu vou ter que fazer referência histórica o tempo todo. Amo vocês, gente. Priscila tem que parar a gravação. Ah, é verdade, senão continua gravando e aí fica... Você sabe que o que foi que alguém fez?